múltiplas personalidades. Boa tarde a você, Carla, que acabou de entrar. O que tem a ver as múltiplas personalidades com a nossa vida, com a nossa jornada pessoal? Para a gente entender isso, as múltiplas personalidades têm muito a ver com o que eu estava falando em relação à técnica da apometria. Eu uso sempre um exemplo para os alunos que vão estudar comigo, que cabe muito bem nessa explicação, né? Desse assunto das múltiplas personalidades. Vamos imaginar agora na nossa cabeça, na nossa mente, que você acaba de entrar em um ônibus, né? E você irá ser o condutor, o motorista desse ônibus durante aí essa jornada que irá se iniciar nesse momento, tá? Então você sentou ali no volante, ali na posição do motorista, e começam a entrar, né, passageiros nesse ônibus. Vamos imaginar que esse ônibus tem 45 lugares, tá? Esses passageiros vão entrando até que um ônibus fique lotado. Esses 45 passageiros são as personalidades, são as almas que viveram em outras vidas que pertencem a você. Então todas as suas vidas passadas estarão sentadas nesses assentos, né? Ali nesse ônibus, né, que você vai conduzir. E aí eu e você, durante o processo, durante a nossa jornada da nossa vida, eu tenho que fazer essa viagem com o ônibus, com essas personalidades sentadinhas ali bonitinhas, e eu tenho que cuidar da segurança de todas elas, da harmonização de todas elas e da minha segurança individual. Eu na condução do veículo, que é uma analogia aí ao corpo físico, porque eu represento o agora, mas não significa que as demais não são de minha responsabilidade. Então, estamos nós dirigindo esse ônibus, todas as minhas vidas passadas sentadas ali naquelas poltronas desse ônibus, 45 poltronas ao todo, e a gente inicia a vida. No começo da nossa jornada aqui na vida material, essas personalidades, elas ficarão muito mais observando do que tentando uma interação conosco, agir sobre nós de alguma forma. Porque haverá ali na infância, né, no início da vida, algo mais dócil, mais gentil, mais puro e simples. Então, elas não serão instigadas à movimentação, a procurar, a buscar algo comigo que estou dirigindo aquele ônibus. Mas durante o início aí da vida adulta, quando esse ônibus já percorreu alguns quilômetros, né, já está com alguma certa quilometragem, essas personalidades ou almas de vidas passadas ficam mais atentas e observam melhor como a gente está interagindo, como a gente está vivendo, como eu estou me portando na minha vida pessoal. E aí durante essa viagem, né, esse ônibus, a nossa vida, elas passa por algumas situações. Por exemplo, uma pessoa dá uma fechada nesse ônibus e aí você tem o ímpeto ali da raiva, né, da indignação, e alguma dessas personalidades, dessas almas que estão sentadas nesse ônibus, se conecta a você porque ela tem a mesma vibração. E aí você sente uma energia muito forte entrar em você, uma coisa que começou com uma raiva pequena, mas se transforma rapidamente num monstro muito grande dentro de você, como se a gente ligasse ali um motor adicional num carro. Então você sente ali crescer muito rapidamente os seus pensamentos, a sua vontade. E assim, potencializado por essa personalidade do passado, você é capaz de pôr a cabeça para fora do ônibus e xingar o outro motorista e dizer palavras ofensivas e assim por diante. Dependendo aonde essa personalidade levar você nesse momento, por esse gatilho inicial da situação ali, da fechada no ônibus, vamos colocar assim, outras também serão acionadas. Talvez uma mais violenta pode se levantar nesse momento, uma que parte para a agressão física e vai até você e se soma a essa da raiva e diz assim, não, desce do ônibus e vamos partir para o braço, né? Vamos lá bater nesse sujeito. Então, elas virão acionadas a nós, até nós, pelas situações que envolvem a nossa vida, pelos os caminhos que nós percorreremos na nossa vida, e como eu estava fazendo alusão aqui ao ônibus, pelo caminho desse ônibus, pelo percurso desse ônibus. E eu tenho que olhar para essas duas personalidades agora
para isso que está dentro de mim e dizer a elas mentalmente, calma gente, não é assim, vamos ter calma, né? Cada um volte para o seu lugar, volte para o seu momento e deixe que eu resolva essa situação. Afinal, esse é o propósito, né, de nós estarmos vivendo aqui com a intenção de melhorar as nossas existências anteriores, né? Então, dentro dessa busca, né, dessa necessidade pessoal, essas almas são acionadas pelas situações que envolvem a nossa vida, os gatilhos que estão à nossa volta. E aí, adolescência, né, eu estava dizendo, você já tem alguma bagagem, entrou na vida adulta, e aí encontra uma pessoa, né, uma pessoa para ter um relacionamento. Essas personalidades vão sentir energias proeminentes de existências anteriores numa relação com aquela pessoa. E essa personalidade pode se aproximar e dizer para você assim, não se relacione com essa pessoa, se afaste, né? E muitas vezes, nós, na nossa insistência na vida, acabamos por entrar naquele relacionamento e deixamos essa personalidade com raiva, com indignação. E ela começa ali um processo de torturar a gente mentalmente até que ela alcance o êxito que ela procura, a necessidade que ela procura. Isso se dará com vários aspectos da nossa vida. Pessoas que estão à nossa volta, que virão até mim e você, e irão gatilhar esses passageiros desse ônibus até você. E aí você tem que olhar para si mesmo e por que eu fiquei assim quando essa pessoa se aproximou de mim, quando a pessoa me disse isso? Nem foi ofensivo o que ela falou, mas me surgiu uma energia dentro de mim, uma vontade de fazer algo equivocado, algo violento, né? Da onde vem isso? Certamente pode ser aí de existências anteriores, de vidas anteriores. Uma dessas personalidades sentadas nesse ônibus se levantou e foi até você ali e sugeriu alguma coisa em seus pensamentos, em suas ideias, em relação àquela pessoa. Essa personalidade, como ela faz parte do seu campo energético, ela não precisa pedir permissão. Ela tem livre acesso a você a todo momento. Porque se engana aquele que pensa que o que fomos no passado, as ideias que tínhamos, a visão que tínhamos de mundo material, se desfaz quando desencarnamos. Ela continua conosco na vida espiritual. Por isso, ganhamos uma nova existência para construir um outro fator mais positivo. Mas eu tenho como responsabilidade educar aquelas que ficaram para trás. Mostrar para ela que aquela forma de pensar não é a mais correta para o bem-estar pessoal e o bem-estar do convívio em um grupo, em um coletivo. Então, nós estamos à frente de todas essas personalidades. Aí vamos imaginar, né, que durante toda a vida você vai ter esse embate com essas personalidades. Eu torço sinceramente para que você alcance a harmonia com todas elas, né? Mas sabemos que isso é muito complicado, é bem difícil. A pessoa tem que ser muito observadora, muito atenta aí às questões que envolvem, né, a vida como encarnado, a espiritualidade, tudo mais que envolve esse assunto. Para que quando você viva uma situação onde você sente que foi impulsionado por você mesmo do passado, comece aí uma educação em relação à sua própria consciência de outra existência. E aí você vai mostrando a si mesmo que esse não é um caminho positivo, favorável a você nessa vida. Que não é um caminho que vai lhe trazer energias positivas. E aí você vai educando. Vamos colocar também aqui que durante a vida você opta por algum ofício, né? E quando você está nesse ofício, você sente desejos e vontades que normalmente você não tinha, porque alguém do passado que fez a mesma coisa, né, que você está presente, está impulsionando você naquela atividade que você está desenvolvendo ali. Então elas têm uma relação muito próxima e direta conosco, tá? Aonde, por exemplo, boa tarde a todos vocês, eu estava dizendo que a apometria entra nessa história. Ou uma terapia de vida passada, uma regressão, qualquer coisa nesse sentido. O apometra, quando ele está projetado mentalmente no campo do assistido, o assistido é aquele que recebe a apometria, o apometra consegue entrar dentro da energia que está sendo exalada pelo assistido
E dentro desse campo ele consegue observar qual dessas personalidades está próximo, né? Está em relação direta com o encarnado naquele momento. Estou falando sobre múltiplas personalidades, Analice. Então, o apometra vai ver qual vida passada foi gatilhada por um momento atual e essa vida passada está próxima, despejando ali os seus sentimentos equivocados sobre aquela pessoa. O apometra analisa a cena, vê essa pessoa tem raiva por esse motivo, por isso que aconteceu no passado, instigado por isso, instigado por aquilo. O apometra coloca ali no ambiente que ele está vendo no mental da pessoa fluidos positivos, energias positivas, para que aquela personalidade se acalme, né, entregue-se aí para os princípios do bem, tá? Isso é a parte que o apometra faz quando ele está desdobrado no campo do assistido. Quando nós encerramos a projeção ali, a percepção, nós damos uma devolutiva para aquele que passou pela apometria. Essa devolutiva tem qual o intuito? De orientar essa pessoa que recebeu esse atendimento para que ela não repita o mesmo padrão de uma existência anterior. Então, se o apometra viu lá que aquela pessoa alimentava raiva em existência anterior, o apometra vai dizer, cuidado com os sentimentos de raiva, como que você está lidando com esses momentos, você está perdendo o controle. Aí, dependendo da conversa, a gente vai orientando e fazendo a terapêutica, né? Dentro ali do que a pessoa está nos relatando pertinente aí à sua raiva, ao seu momento vivido. Claro que nem todo mundo vai ter a oportunidade de passar por uma sessão de apometria ou, né, ter acesso à apometria, mas então se eu não tiver, como que eu identifico isso, Kleber? Como que eu sei que eu possa estar sobre uma ação de uma personalidade de uma vida passada? Perceba se você, em determinadas situações, determinados gatilhos emocionais, você toma um estado de pensamento, um estado de energia que não é o normal seu, que foge da sua linha comum, da sua vida comum, como você está acostumado. Parece que algo nesses momentos nos impulsiona de uma forma que nunca sentida por nós, vista por nós, quem dirá pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, esse olhar atento sobre si mesmo garante a mim e a você uma educação de si mesmo, né? Então eu tenho que me observar nas situações, porque o mundo foi criado, as pessoas que estão à nossa volta foram criadas para gatilhar esses momentos para mim e para você. Então eles estão sendo fatores de educação na nossa vida. Então quando uma pessoa vem e se aproxima e faz alguma situação com você, e você ali gatilha uma emoção, e esse gatilho traz uma personalidade do passado que intensifica mais isso, se você estiver atento a esse momento, certamente aí você consegue ter uma educação em relação a isso. Não que aquilo vá deixar de existir de forma assim tão rápida na sua vida, mas você já começou um processo de conhecer a si mesmo, de entender a si mesmo, de melhorar a sua capacidade como espírito, tá? Durante as apometrias, nós observamos personalidades que muitas vezes estão presas em mundos próprios, em situações próprias, né, que eles criaram e ficaram aprisionadas às suas ideias no mundo espiritual. Então, por vezes, eu já tive a experiência de descer durante a apometria em regiões umbralinas profundas e ver aquela vida passada daquela pessoa aprisionada em algum lugar, sendo controlada, sendo comandada por alguém, sendo direcionada por um espírito negativo. E eles têm um acesso ao encarnado através daquela personalidade. Eles usam aquela ideia energética daquela pessoa para poder acessá-la e trazer ali o caos para a vida daquela pessoa. Então isso é muito complicado, tá? Por quê? Em muitas vidas nós adensamos tanto na negatividade, entramos tanto na negatividade, que ao desencarnar fomos para os umbrais profundos. E ali fizemos pactos e acordos e outras coisas mais para ter vamos colocar assim, uma qualidade de vida lá onde estávamos. E nessa função que a gente exercia ali, num determinado momento, nós fomos obrigados a reencarnar. E a ideia que ficou ali presa naquele local, eles usam essa energia para nos acessar. E o apometra consegue nesse momento, com a ajuda da espiritualidade, tratar aquela personalidade
e levar aquela personalidade de volta ao encarnado e arquivá-la dentro das suas próprias energias para que ela não fique mais ligada ali aos planos sombrios, tá? Conseguimos todas as vezes, temos êxito sempre nessas situações? Nem sempre, tá? Nem sempre é nos dada essa possibilidade de resgatar uma personalidade de um local muito negativo. Porque muitas vezes aquilo está ligado ao crescimento e ao amadurecimento daquela pessoa. Então, temos que respeitar como funciona o fluxo normal da vida, tá? Então, para a gente entender que as nossas personalidades têm uma relação, uma ligação constante e diária conosco, é quase que, eu diria assim, instantânea com cada um de nós. Dependendo da faixa vibracional que nós estamos, eu vou buscar alguém, eu vou trazer alguém para viver aquele dia comigo, para experimentar a vida comigo naquele dia. As pessoas pensam, né, que eu estou aqui agora e que se lasque aqueles que foram existências anteriores. Não é bem assim, tá? Você e eles estão juntos em um só que é você, sou eu, que se comunica. É a minha vez de se comunicar com o mundo e interagir com o mundo. Mas isso não significa que eu não tenha responsabilidade em relação a elas. Lembra? Para quem assiste coisas da Joana de Ângeles, né? Ela fala para o Divaldo no filme, né? No final de tudo, obrigado pelo presente. No final de tudo desta vida, Divaldo, é você contra você mesmo. O que ela quis expressar com isso, né? Você irá olhar para as suas questões pessoais, e irá olhar para todas essas personalidades, para tudo que você criou agora, e confrontar a si mesmo, ver se você de fato conseguiu evoluir, conseguiu domar, né, essa fera que existe dentro de nós, né? E que fera é essa? Exatamente essas personalidades. Essa vontade que a gente tem muitas vezes de fazer coisas, né, de equivocadas, coisas negativas, que normalmente não são as nossas, né? Não é da nossa mentalidade do agora. Mas parece que essa coisa vem e nos pega de um jeito que nos transforma totalmente. Então comece, né, você que está assistindo aqui a live, a avaliar esse aspecto na sua vida. Comece a ver quais pessoas gatilham esses sentimentos para atrair essas personalidades. Talvez aí você pergunte, né, Kleber, eu vivi, 20 vidas aqui já, encarnatórias, eu só criei coisa ruim, eu não avancei em nenhum sentido. Não, você teve avanços, você teve crescimentos em várias áreas. Só que vamos pensar, vamos pegar que dessas 20 existências, você teve uma, dentre as 20, que de fato desencarna muito bem, né, sem grandes problemas, num bom equilíbrio emocional, em boas condições morais, né? E essa personalidade, ela não se aproxima de mim? Ela não vem até mim? Bom, ressonante atrai ressonante, né? Quando eu começo a vida, eu estou muito mais tendencioso e voltado às questões que envolvem a matéria. Obviamente, questões que envolvem mais a matéria são mais densas, mais negativas. Então, as primeiras personalidades que chegarão até nós são essas mais densas e negativas que nós temos, que existe em nós, obrigado pelo presente. E no futuro, se você e eu fizermos a educação, o caminho do descobrimento, o caminho da iluminação, essa vida, essa personalidade que foi muito boa para você numa existência anterior, também consegue exercer influência sobre você, começa a colocar sobre você a energia favorável que ela tem, né? Porque ela conseguiu ser atraída pela sua própria frequência, quando você altera a sua frequência de vida. Quando, por exemplo, um obsessor se aproxima de nós, quando ele vem ao nosso campo, um obsessor de alguma pendência de vidas passadas, algum sentimento negativo, ele não está enxergando o Kleber ou enxergando você. Ele está enxergando esse alguém que eu fui no passado, que eu cometi algo a ele, algo negativo a ele. É esse que ele está enxergando. Você percebe como as personalidades estão conosco, têm as suas aparências próprias, as suas características próprias, né? E temos aí essa comprovação pelos obsessores, que enxergam isso. Eles não enxergam nós no agora, eles estão vidrados nessa imagem do passado.
E, como a gente está dizendo aqui, compete a mim e a você a melhora disso, né, o tratamento disso, a reforma íntima nesse aspecto dessas experiências de vidas passadas, essas personalidades do passado. E não à toa que nós estamos aqui, né? Esse é o propósito da nossa vida. O propósito da vida é crescimento, né? Como eu já disse em outras lives, ninguém vem aqui por diversão, né? Ninguém vem aqui para passar o tempo. Se as pessoas entendessem isso e aplicassem isso fortemente em suas vidas, nós viveríamos outros tempos espirituais aqui na vida material e na vida espiritual. Porque as pessoas focam o seu pensamento só no lado material e esquecem das questões que envolvem o espírito, né? Quanto que é o principal objetivo de estarmos aqui. Nenhum de nós saiu da espiritualidade e disse, nessa vida eu vou ficar rico. Vou comprar muitas casas, vou comprar muitos carros, viagens e tudo mais que os prazeres materiais podem me oferecer. Nenhum de nós pensou assim. Todos nós pensávamos em primeiro aliviar a nossa dor mental, né, em silenciar o nosso pensamento, e para aqueles que conseguiam, né, ter uma qualidade um pouquinho melhor na vida espiritual, pensávamos que ao voltar à vida material iríamos melhorar a nossa condição como espíritos, melhorar a minha capacidade moral, tá? Então, gente, não se esqueçam de que vocês estão aqui para isso, eu estou aqui para isso, para nos tornarmos melhores do que em existências anteriores. Se a gente trabalhar isso, se a gente conseguir reservar um tempinho do nosso dia para isso, a gente dá um salto grande aí em relação a si mesmo. Porque, como eu sempre digo aqui nas lives, às vezes é até chato eu repetir isso, mas é necessário, a colheita lá é obrigatória, né? Você e eu levaremos para a espiritualidade o conhecimento moral que adquirimos aqui, as virtudes que adquirimos aqui. Nada material nos acompanha para o outro lado. Os nossos títulos, as importâncias que nós achamos que temos, ficam todas aqui, tá? Lá nós seremos iguais, todo mundo igual. Não terá mais o fator da competição, como temos aqui fortemente instalado na nossa vida cotidiana, né? Lá a gente é irmão, a gente vamos trabalhar para o bem comum, para aqueles que trabalharem, lógico, né? Que aceitarem o trabalho, né? E para construir algo diferente, tá? Então, nós precisamos trazer esse conceito para cá também de não competir mais entre nós, né? Simplesmente nos tornarmos fraternos um para os outros, tá? E quando nós terminarmos de harmonizar todas essas personalidades, todas essas situações que envolvem cada um de nós, aí sim, quem sabe, a gente cesse a necessidade da reencarnação, né? Porque esse processo da reencarnação, essa história toda da reencarnação e as personalidades, tem alguma coisa aí, tem uma coisa que as pessoas esquecem de avaliar e de pensar. Para quem estuda espiritualidade, já assistiu algumas lives minhas aqui, a gente fala sobre exílio planetário e tudo mais, que a Terra é um mundo que recebe espíritos exilados. Então, se a Terra recebe espíritos exilados, significa que eu fiz alguma coisa errada em um outro mundo, em uma outra dimensão, e como educação, eles me enviaram para cá, tá? O que é isso que nós fizemos errado em outra vida, em outro mundo, né? O que fizemos errado nesse mundo para ser exilado para cá? Então eu preciso também dar conta disso, dar conta das minhas personalidades e dar conta de aprender sobre aquilo que motivou o meu exílio de algum lugar aqui para a Terra. Então, uma brincadeira, né? Temos dois karmas, né? Um karma que nós criamos aqui para nós, as ações que temos que passar, e temos o karma que trouxemos de outro mundo para cá, que também precisaremos viver a ação reparadora frente a essas necessidades pessoais do nosso espírito. Então, nós temos muitas tarefas pela frente. E quando nós terminarmos todo esse processo de harmonização das personalidades, do agora, de exílio e tudo mais, aí sim, né, atingiremos um estágio de consciência que será possível, se for a nossa vontade, deixar um modelo, obrigado pelo presente, um modelo de vida do agora. Deixaremos de existir na vida material e poderemos aí ingressar para outros mundos, para outras realidades, né, que envolvem a evolução do espírito, tá? Para quem quer saber mais sobre esse assunto, para deixarmos esse mundo, teremos que ter
o que é conhecido como a segunda morte espiritual. Nós somos ligados a uma ideia do eu material. Quando atingirmos essa ideia do eu, e essa ideia constrói um corpo perispírito, né, o perispiritual, e a gente vai precisar abandonar essa ideia definitivamente para poder, então, em fato, em consciência, espírito, né, consciência do espírito, subir a planos melhores do que o nosso plano aqui, tá? E aí iremos para um outro mundo, que irá ensinar outras coisas para a gente, e iremos começar processos reencarnatórios nesse mundo, na função da educação, na função do crescimento. E isso só é possível se eu e você olharmos para estas personalidades. Então, a última dica aqui que eu dou em relação a isso, paremos de observar o próximo, né? Paremos de olhar a vida do outro, de julgar a vida do outro, e passemos aí a observar a minha própria conduta frente, né, às dificuldades da vida, frente às necessidades que eu sou colocado no dia a dia, como eu estou reagindo frente ao mundo, né? E aí, com essa percepção, com essa análise dos relacionamentos da vida, é que você consegue saber quem está perto de você, qual a personalidade está mais próxima a você naquele momento. E aí tome nota daquilo, percebi que aquela pessoa ali, quando ela diz isso, quando ela faz isso, incendeia em mim um sentimento assim, preciso estudar, me aprofundar nesse propósito, nesse ideal. E aí você começa, de fato, a trabalhar e se educar espiritualmente. Muito bem. Para você que está aqui na live, que não me conhece ainda, eu sou Kleber Oliveira, eu dedico aqui todos os meus conteúdos a falar sobre espiritualidade, tá? Tem lives aqui comigo terça, quarta e quinta, sempre às 1h30. De quarta tem uma live à noite, às 20h30. E ou sábado ou domingo eu também faço live, depende aí da minha agenda, como está a minha atividade no dia, tá bom? Para quem quiser fazer parte de um grupo, né, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp fixado aqui por um tempo, e aí vocês mandam mensagem para mim e acessam esse grupo, tá bom? Eu coloco vocês no grupo lá. Lembrando que o grupo não é para divulgar, para vender nada, é só para divulgar aqui o conteúdo das lives, o dia que eu vou fazer live, o horário e tudo mais, tá bom? Muito bem, o WhatsApp está aí para quem quiser me chamar depois, tá? Depois que acabar a live, claro, por favor, para que vocês façam parte deste grupo, tá? Para quem for da região aqui da Grande São Paulo, daqui do ABC Paulista, e quiser estudar comigo pessoalmente, mês que vem começa aí uma turma de apometria, tá? Estão todos convidados aí, quem puder estar presente. Bom, vamos lá as perguntas de vocês aqui. Vamos ver o que é que vocês perguntaram para mim. Boa tarde, Flor. Boa tarde, Ana Cristina. Boa tarde, Ana Correia. Boa tarde, meu nome é Elisa, eu fiz uma entrevista de emprego para o hospital. Será que vou ser chamada? Vamos torcer que sim, né, Elisa? Vamos torcer que seja aí o local que você vai desenvolver a sua atividade, aí ter o seu sustento, ter aquilo que você e eu merecemos nessa vida, tá bom? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Bárbara. Meu marido faleceu há 4 meses. Será que ele está aqui por perto? Sinto ele. Ana Cristina Bernardo. Bom, ele pode sim estar por perto, tá, Ana Cristina? Eu queria que você pensasse, ou dissesse para mim aqui, né? A energia positiva, você se sente bem, como isso mexe com você, né? Se está lhe trazendo algo desconfortável, algo de incômodo, né? Faça prece, né? Orações, peça a boa espiritualidade que o direcione, que o encaminhe para locais de tratamento e refazimento, tá? Mas se for positivo, sem problema nenhum. Boa tarde, Marinês. A verdade, os espíritos estão a todo momento ao nosso lado, tá? Boa tarde, Vilmar. Como focar em uma só personalidade? Olha, o Prime pergunta que é bem difícil disso acontecer, muito complicado disso ser possível, né? Como eu disse, todos que viveram no passado têm acesso a mim energeticamente e eles terão a sua vez de se manifestar. Vamos imaginar aqui uma situação diferente. Vamos imaginar que você teve aí 10, 15 vidas, né? Entre 30,
dessas 15 foram muito positivas, você está vindo muito bem no seu caminho evolutivo. Então você terá boas personalidades por perto também para lhe ajudar na vida, tá? Não temos só coisas ruins, tá? Boa tarde, Tânia Regina. Boa tarde, Maria Vilela. Boa tarde, Wilma, já falei. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Josiane e a Márcia, que também está sempre por aqui. Ontem sonhei com o meu melhor amigo, recém-falecido. Ele disse que está bem. Acalmou meu coração. Bacana, Cristiano. Isso é muito bom. Receber mensagens aí de pessoas que estão do outro lado, né? Dizendo que estão muito bem. Isso valida para nós o conhecimento espiritual, né? E valida aí a nossa esperança em relação a essas pessoas. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, meu amigo. Vi uma borboleta muito branca, fui atrás e ela sumiu, o que pode ter sido difícil de dizer, viu, Ivana? Muito difícil. Boa tarde, Fanes. Boa tarde, Cidinha Rocha. Boa tarde, Alia. A Alia está por aí também. A Pedroline respondeu aqui sobre o tema, obrigado. Analice saindo da Matriz, gostei. Ontem gostei muito da sua live, gostei do Saindo da Matrix, tá? Muito legal. Para quem quer, até interessante isso que você colocou aqui, Analice, né? Para quem não conhece o mito da caverna de Platão, né? Recomendo aí que pesquisem sobre esse assunto. Quem sabe um dia a gente faz uma live aqui falando um pouquinho disso também, numa visão mais espiritual, né? Girlene, boa tarde. Rô, o pessoal está sempre por aqui. Verônica, boa tarde. Boa tarde, Aline Santana. A Vilmar Gomes pergunta para mim, uma dessas personalidades pode tomar frente da pessoa a maior parte do tempo? Pode, Vilmar. Ela pode estar sendo tão impulsionada, obrigado pelo presente, sendo tão impulsionada aí por gatilhos externos, né? Que ela pode ficar quase que o tempo todo presente na vida de uma pessoa. Até eu digo para você um pouco mais aprofundado. Há fases na vida que elas permanecem muito tempo ligadas a nós, uma única mesma, tá? Até que a gente atinge uma maturidade. A Sueli coloca aqui, eu ando me educando na medida do possível. Observo o que eu falo e o que eu penso. É difícil. É difícil mesmo, Sueli. Não é uma tarefa simples. Por quê, né? Eu estou falando de gatilho aqui, esqueci até de mencionar da onde, né, que entram essas informações para o nosso mental, os nossos sentidos, né, do nosso corpo. O principal aí é a visão, né, e a audição, que capta toda essa resposta do mundo, né, e leva para dentro e a gente toma um embate energético lá dentro, tentando aí se educar em relação ao processo, tá? Mas o treino, né, a gente está em treinamento, não se esqueçam disso, tá? Então continue treinando, continue se educando que a gente alcança, não tenha dúvida disso. E para que a gente alcance aí essa educação, esse caminho, a boa espiritualidade está sempre por perto, nos favorecendo, tá bom? Usuário AP, boa tarde a você. Maria das Graças, boa tarde. Eu amo a Joana de Anjos, tenho muitos livros dela, Girlene. Sim, conhecimento da Joana de Anjos, do Divaldo em si, né? Muito, muito interessante, é muito bom, tá? Os pensamentos são os mais difíceis, são, sim, de fato, os mais difíceis, né? Como eu já disse outro dia aqui, olha, o que você é quando ninguém está te vendo, né? É essa parte aí que nós temos que nos preocupar, tá? Isso todos nós, tá? Não existe perfeição aqui, longe disso, tá? E temos que olhar para essa mente caótica que temos, né? E tentar ali buscar um equilíbrio para ela. Obrigado pelo comentário, Nalva. O Sueli coloca que nós somos o nosso maior inimigo. De fato, é o maior inimigo que a gente tem. O que a gente passa vem do antes, do passado, a Vanderleia colocou aqui, a grande maioria das coisas, tá? Não diria que todas as coisas, porque nós criamos situações nessa vida, né? Coisas que não estavam aí programadas para a nossa existência atual, que a gente procurou. Quem procura acha, né? Mas muitas delas estão ligadas a vidas passadas, tá? Tigres, boa tarde. Um espírito na sessão disse para mim e para minha mãe que estava acompanhando ela em todas as encarnações. Olha que interessante, a leitora que colocou esse comentário aqui. Então,
E era espírito do século passado. Você vê que o espírito ele fica muito tempo, né, pautado sobre uma energia, sobre uma vibração que ele deseja em relação a essa pessoa. No caso aqui, a mãe, né, dessa colega, buscando aí o atento dele, né, a necessidade dele. E nessa busca dele, né, ele reconhece todas as personalidades pelo tempo que ele está junto aí a essa mãe, tá? Obrigado pelo comentário, viu? Isso ajuda bastante aqui. Eduardo Caires, boa tarde. Acho que o maior desafio são os nossos próprios pensamentos. Professor, acho que a natureza é difícil de ser trabalhada. Acho que é isso, né? De trabalhar. Não é fácil mesmo não, tá? Dizer que é o modelo mais fácil de existência que nós temos? Não, não é o mais fácil. Os espíritos mesmos falam que o nosso modelo de evolução espiritual, a forma como vivemos aqui, está entre as mais difíceis, né? As piores que existem aí na espiritualidade. Mas um dia venceremos ela, todo mundo vai vencer, tá? Como outros dizem, né? Vou parafrasear alguns aqui, a situação de anjo espiritual está para nós, tá? Infelizmente nós chegaremos a essa condição. Infelizmente eu falei brincando, tá, gente? Carla Cuidadora, boa tarde. Joana, boa tarde. Vanusa, boa tarde. Eu tenho medo da apometria. Vi algumas personalidades minhas e não gostei. Irmã, de fato, né? Para trabalhar com apometria, para entrar nesse mundo, né? Você precisa ter um bom professor, tá? Não estou puxando a sardinha para o meu lado aqui, não. Mas conheço apometras que se formaram em outros locais e você vê certas deficiências neles em alguns pontos, tá? O curso de apometria tem que ser unido ao conhecimento espiritual profundo, tá? Técnica por técnica, eu seria capaz aqui de ensinar para vocês a percepção, como entrar na percepção, em questão de meio-dia, tá? Meio-dia de trabalho a gente colocaria como funciona a apometria. Mas o que eu preciso criar no mental dos apometras é o entendimento da vida espiritual, o entendimento das emoções e outras coisas mais que envolvem a nossa existência como espíritos encarnados. Porque a mente não vê o que ela não conhece, né? Ela não interpreta da forma correta isso. Então eu preciso abastecer esses apometras para que eles possam aí, né, entrar numa percepção adequada e ter a visão adequada de si mesmo, tá? E normalmente, né, a apometria, a autoapometria é uma coisa que eu nem abordo com os meus alunos, tá? Eu prefiro que outra pessoa faça, porque assim tem mais segurança, né? Eles acabam fazendo deles mesmos, por uma dedução, né? Mas eu não incentivo isso, não. Boa noite a você, a Grace. Meu esposo desencarnou dia 2 deste mês. Peço orações. Serão enviadas, usuária. O Vilmar já respondi aqui sobre a personalidade, sim, de fato, né? Uma personalidade pode tomar a frente de tudo, né? Alia Caroline, minha mãe não gostou também. Tem muitas pessoas, é que assim, né, gente? Tem muitos trabalhadores, né? Vários tipos de trabalhadores, várias casas, enfim, cada um com seu conhecimento, com a sua forma de trabalhar, enfim. Há muita mistura na apometria já, muita coisas que foram colocadas dentro da apometria que não deveriam estar ali. Então eu não sei qual foi o tipo de atendimento que ela recebeu, né? Que tipo de proposta é de trabalho dessa turma que atendeu ela, mas a apometria que eu pratico é a tradicional, é a sistêmica lá, né, do fundador, e não mudei isso, não trato de outra forma. Sempre, estou tentando lembrar o nome do fundador da apometria, me fugiu o nome aqui. Bom, eu vou lembrar, tá? Dentro do sistema dele, que é um sistema de trazer educação para aquele que está passando pela apometria. Se não for para trazer nada positivo, eu nem me coloco num trabalho espiritual como a apometria, tá? Agora me fugiu completamente aqui o fundador da apometria. Vou até teclar aqui para ver. José Lacerda. Eu lembrei, digitando aqui eu lembrei. José Lacerda que fundou a apometria, que era um kardecista, tá?
Boa tarde, Jussei. Incorporei e eu dei-lhe o perdão em nome de Jesus. Devia ser em vidas passadas. Tem muitas situações que a gente precisa partir para essas situações. O tema de hoje é muito bom para ser estudado, né, Ana Gulo? Com certeza. Né? Tem que refletir bastante. É uma educação para a vida aí, tá? A gente deveria estar fazendo isso todos os dias. Como eu estou hoje? Vocês são assim também? Vocês acordam de um jeito, à tarde estão de outro jeito e à noite estão de outro jeito mais tenso ainda. Então pode ser aí excesso de personalidades, tá? Ontem a live foi sobre sonho. Acredita que vi você fazendo live em sonho? Que legal, Carla. Interessante, né? Quem sabe aí nós nos encontramos na vida espiritual. O que não é impossível de acontecer, tá? Minha filha ouviu o avô dela chamando pelo nome dela. Isso pode acontecer sim, tá, Gracia? Maria das Graças, boa tarde. Sonhei com minha mãe falecida, abracei ela. O que significa? Bom, sonhar com um parente desencarnado tem a principal mensagem aí de que a vida continua, tá? Então, que devemos pensar nesse sentido e nos educarmos para fazer a nossa passagem também de forma positiva. Boa tarde, Moto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, uma criança violentada e morta. Não consigo entender sobre que tudo que acontece tem um lado espiritual. De fato, nem tudo tem um lado espiritual, viu, Lilian? Pode ser que o fato aconteça nessa vida. Pode ser que a situação não estava no processo dessa criança, dessa pessoa, e isso aconteceu, né? E aí haverá consequências em todos os sentidos de quem aí tomou essa iniciativa em fazer tal ato assim que é muito desprezível para as pessoas, né? Então nem tudo, de fato, como você coloca aqui, está escrito e irá acontecer, e coisas assim podem e não podem estar escritas, tá? Mas como vivemos numa sociedade muito violenta, num mundo muito negativo, estamos sujeitos aí às coisas desta forma, que é uma coisa assim abominável, né? Que o outro tem a vontade de fazer e acaba fazendo, tá? O número da minha casa na numerologia é 11. O número da minha casa somada dá 11. É o número mestre, né? Pode ser coincidência ou não, né? Precisamos ser vigilantes, Alia, sempre, né? Sempre vigilantes nas situações. Quando deitar à noite para dormir, reflita um pouco sobre o dia, né? Veja o que você depositou racionalidade nas coisas e o que aconteceu por acontecer. É possível se livrar de um espírito obsessivo só com oração? Só com oração, não. O que você se liberta de um espírito obsessivo é mudança de conduta, Moto. Quando o obsessor chegou ali porque havia uma conduta equivocada, porque havia uma energia negativa, que ele se aproveitou daquilo. Então somente a oração não vai ter efeito sobre ele. Eu preciso mudar a conduta, né? Porque senão a gente passaria o dia rezando, a noite rezando, e aí ficaremos livres dessas influências. E não é isso, tá? Oração ajuda, com certeza. Mas ela não liberta você de um processo assim. E nem impede que outro processo assim aconteça. Como entender a espiritualidade se cada um explica de um jeito? Isso é bom, né? Cada um explicar de um jeito. São perspectivas diferentes, né? Ouça o que cada um diz e crie a sua própria linha de pensamento. Isso é muito válido, né? Eu sigo pessoas também, assisto conteúdos, tem coisas que eu não concordo, mas eu concordei 95% do que a pessoa falou, eu vou me apegar aos 95%. 5% eu descarto, né? Nós sempre temos que tentar ver as coisas boas que aquelas pessoas trazem, né? Obrigado, leitora, pelo comentário. Tem psicológico que aguente, de fato, Rose. Como entender a espiritualidade se cada um explica de uma forma? Não tem psicólogo que aguente, né? Você tem que buscar o que é para você, tá bom? Boa tarde, Rúbia.
Por que uma pessoa morta precisa de oração? Não é que ela precisa de oração, Analice. Ela precisa de fluidos. Quando a gente faz a oração para uma pessoa, na verdade nós estamos lembrando dela, né? E ela está recebendo isso, né? Ela se sente lá abraçada, né? Se sente lembrada por nós, né? Não é bom ser lembrado por alguém? Não é bom receber um abraço, né? De alguém que a gente já não vê há bastante tempo? Então é mais ou menos por aí, tá? Apometra católico combina? Apometria combina qualquer coisa, viu, Poliana? Eu tenho entre os meus alunos kardecistas, umbandistas, né, católicos, inclusive na última turma agora tinha um ateu, né, que é uma pessoa muito, muito bacana, que aceitou meu convite de estudar comigo para ver se ele conseguia entender aí, e eu espero que sim, não perguntei a ele ainda, mas não tem essa, né, a apometria é uma técnica, não é um dogma, tá? O dia que eu sonho com minha mãe, o que significa? Olha, Vitor, pode ser várias coisas, tá? Como eu falei ontem na live de ontem à noite, o significado do sonho é muito pessoal, tá? Qual é a ligação que você tinha com a sua mãe? É isso que você tem que pensar. O que a visão trouxe para você de mensagem, de informação? Mais ou menos por aí, tá? José Lacerda de Azevedo. Obrigado, gente, por colocar o nome do José Lacerda aqui. Como eu pude esquecer, né? É muita informação na minha cabeça. É muita coisa para mim pensar aqui. Bom, se vocês pararem para pensar, deixa eu ver, em torno de 1h30, terça, quarta e quinta, vai dar aí 2, 3, 4 horas, mais a quarta noite, 5h30, mais o domingo, 6, 7 horas, mais o sábado, provavelmente eu passo o dia inteiro falando, total aí de 7 com mais umas 8 horas, vamos colocar 16 horas na semana falando de espiritualidade, tá? Então a cabeça às vezes dá um nó. Eu sempre me questionei do que estou fazendo aqui na Terra, estou muito perdida. Ananda Ribeiro. Bom, Ananda Ribeiro, o que você e eu viemos fazer aqui na Terra foi nos educar frente aí às nossas emoções, às nossas questões que envolvem a nossa espiritualidade, tá? Então, a nossa busca aqui é por esse sentido. Quando você se vê na raiva, quando você se vê num momento de inveja, num momento de fúria, num momento de negatividade, olhe para isso e pense, né? Eu espero que você concorde com isso. Eu preciso mudar isso, eu preciso transformar isso, né? Eu preciso consertar isso em minha vida, né? Isso não é bom para mim, se você chegar a essa conclusão. Se você entender assim, chegar a essa conclusão, transforme isso, faça o caminho de transformação em relação a isso, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Meu filho que faleceu em 2014 me falou para eu esperar ele. Meu neto nasceu com sinais no rosto e costas. Poderia ser meu filho que voltou? Poderia sim, viu, usuário? Tempo aí, poderia ser ele sim, por que não, né? E se você sente isso, sente esse carinho, esse amor, que bom, que ótimo, né? Tomara que seja mesmo. Li muito sobre combustão espontânea e plano espiritual agindo ou ação natural do nosso organismo. Olha, Moto, sinceramente, eu nunca li sobre combustão espontânea. Já vi, assim, mas pesquisar o assunto eu nunca pesquisei, não. E não teria sentido a espiritualidade promover algo assim, tá? Boa tarde, Lucinéia. Como fica o espírito desencarnado lá quando não tem ninguém aqui para lembrar dele? Ah, tem sim, sempre tem. Se não tiver aqui, Joana, tem na espiritualidade alguém que tem apreço por ele, carinho por ele. Não tenha dúvida disso, né? Pai e mãe, enfim, todas essas situações, né? Mesmo que o filho for um filho problemático, que deu muito problema, fez muita maldade, o amor de mãe é sempre amor de mãe, né? Então, ele será sempre aplacado em algum sentido. E recebe o maior de todos os amores, que é o de Deus, né? Esse a gente, mesmo que a gente tente aí escapar desse amor de Deus, ele sempre irá nos percorrer ali o corpo, tentando mudar o que pensamos e como agimos frente à nossa vida, tá? Não por isso, usuária, não por isso, Joana. Bom, gente,
acho que é isso aí, né? Eu respondi todas as perguntas de vocês aqui. Perguntas muito boas, por sinal. É sempre boas perguntas aqui na live, né? Então a gente vai ficando por aqui hoje, né? A gente já está aí com quase 1 hora de live. Vamos ver aqui, tem mais perguntas chegando aqui, então vamos lá. Vamos ver isso aqui. Quando a pessoa tira a vida, ela na mesma família ou não volta mais? Olha, ela vai voltar. Quando a pessoa atenta contra a própria vida, né? Ela um dia irá recuperar ali a condição dela como um espírito saudável, né? Vamos colocar assim, um espírito que saiu daquela dor. E aí ele vai se preparar para uma nova reencarnação, tá? Pode voltar na mesma família, não tem problema nenhum. Tá? Quem nunca cometeu um erro, né? Faz 4 meses que perdi minha filha, sonhei com ela num jardim muito lindo e ela estava sorrindo. Que legal, Lucinéia. Isso é um bom sinal aí. E uma reforça a ideia aí de que a vida espiritual, ela traz momentos de felicidade para o espírito, né? Se ela trouxe essa informação para você, é para que você acalme o seu coração, né? E se é que já não estava calmo, estou aqui deduzindo alguma coisa, tá? E aí você siga em frente com a sua vida e se incentive-se aí a estudar, a pesquisar sobre espiritualidade, o autoconhecimento, que isso tudo é muito importante para nós, tá? Nós mesmos que criamos nossas dificuldades, algumas são por nosso passado, né? Muitas por nós mesmos. Sim, Sueli, nós criamos a nossa própria dificuldade, né? Nós vamos dia após dia alimentando esse momento, esse mal, né? Eu sempre digo que a gente fica muito tempo parado sobre a dor, né? Olhando só para a dor e não olhando para a solução, tá? Precisamos fazer isso, precisamos às vezes sair um pouquinho, né, de cima do que está doendo e olhar para como a gente pode resolver, tá? Estou afastada de meu pai, ele casou com um amante, fez minha mãe sofrer muito, não consigo vê-lo mais ruim. Lely, é complicada a situação, né? Mas de tempo ao tempo, né? O tempo é o melhor remédio para muitas coisas. Quem sabe um dia aí vocês conseguem pelo menos ter um convívio, né? Lucinéia, perdi minha mãe, estou muito triste, com muita saudade. Meus sentimentos a você. E eu tenho certeza que Deus a coloca num bom lugar nesse momento, junto com a boa espiritualidade, tá? Tem sim, Emo. Tem como a gente saber sobre o que fomos por sonho ou projeção astral no passado? Tem, tá? Tem sim. Tudo vai depender aí de necessidade e mérito, tá? Mas podemos ser levados né, nos nossos sonhos lúcidos ali, manipulados pelo mentor, a uma vida passada, ou podemos ser levados em projeção astral para encontrar alguém do passado que está na espiritualidade e aquilo trazer uma memória de uma vida passada para nós. Então, sobre a combustão espontânea que você perguntou, Moto, eu nunca pesquisei sobre esse assunto, tá? Eu acho que a espiritualidade não se relaciona com esse tipo de situação, não. Muito legal, Rúbia. Kleber, além dessa exaustão de não sentir que faço parte desse plano, eu sinto um cansaço profundo. Pode me dar um conselho ao que refere esse tópico abordado? Bom, Rúbia, a gente está aqui, né? Estamos aqui presos ao corpo, a gaiola de carne, né? Conforme a gente vai estudando, vai avançando nesse estudo, vai observando as coisas que interagem com a gente, como as pessoas também se relacionam com a vida, a gente vai mudando os pontos de reflexão sobre essas coisas e começa a não mais ter entusiasmo, não ter mais entusiasmo pela vida como ela está se apresentando. E aí a gente sai fora do rebanho, né? A gente abandona a massa, né? E ao mesmo tempo que a gente está abandonando, aqueles que controlam a massa, o lado espiritual, as sombras, não ficam felizes com isso, né? Querem a mim e a você de volta nesse processo. E aí a gente começa a sentir um peso energético sobre nós, um cansaço, né? Um esgotamento da vida, né? E a gente fica desanimado, fica cansado,
não vê mais sentido nas coisas. Mas, como eu já falei da Joana hoje, né? E vou voltar a usar aqui o exemplo dela, ela diz isso ao Divaldo também, né? Quando você estiver desiludido da vida, das pessoas, né? De outras coisas, foque a sua vida na caridade, na ajuda ao próximo, que você vai ver que aquilo que sentimos é muito pequeno perto de que muitas pessoas sentem aí no dia a dia delas, na vida delas. E aí nós podemos oferecer o que já temos em plenitude em nós para essas pessoas. Então, é uma forma, né, de a gente conseguir aí viver melhor aqui, vamos dizer assim, para quem consegue observar assim, consegue já se ver fora da matriz, né, já se ver fora do modelo de vida sugerido e proposto como ideal, como algo necessário, né? Eu mesmo sou uma dessas pessoas que não me encaixo muito bem nas situações, naquilo que o mundo coloca como verdade de uma vida, né? As escolhas que eu já fiz e venho fazendo na minha vida. E a gente paga o preço por isso, né? A gente tem que aguentar aí a contramedida em relação a isso, porque é uma maioria esmagadora contra uma minoria, né? Mas força, né, e vontade faz com que a gente se mantenha em pé lutando, tá bom? A saudade é sempre algo que dói muito, né, Márcio? Ele tinha 17 anos, será que cumpriu sua missão aqui na Terra? Olha, é difícil dizer, viu, Lucinéia? É difícil a gente dar uma resposta definitiva sobre uma questão assim. Eu quero torcer que isso seja verdade, o que você coloca aqui, tá? Obrigado, Rúbia, pelo comentário. Olha, pode ser, Vanderleia, né? Pode ser que seja ela voltando aí, né? É difícil de a gente dizer com certeza, né? Essas coisas que envolvem essas reencarnações, né? Os espíritos não vão falar isso, porque isso pode interferir muito na vida da família, tá? Legal, Sueli, é bom lembrar das pessoas com carinho. Boa tarde a todos, Rose Souza. Entendi, Vanderlei. Pode ser, né? Vai saber, né? Vai saber o que acontece aí nos planos espirituais, quais são os planos de Deus, né? Podemos nascer na família ou cidade errada? Pedrolini coloca aqui. Muito difícil, viu, Pedrolini, disso acontecer, tá? O plano espiritual é muito, muito organizado, né? Muito assertivo no que faz, né? E é bem difícil isso acontecer. Estou me apegando que vivemos sem a matéria. Deveremos aprender isso, né? Bem-vindo ao time, né, Rúbia? Mais ou menos por aí, né? A gente tenta, né? A gente vai tentando. Eu erro bastante e quero errar mais para aprender mais. Mas certas coisas, né, da sociedade, da conduta social já não me interessam mais. E aí a gente é criticado, a gente, né, enfim, várias coisas que falam sobre isso, né? Dê tempo ao tempo, viu, Rose, para esses sentimentos encontrarem um lugar dentro de você. Parece não ser mérito agir de forma coerente, né? Essa é a maior razão desses desconfortos. Esse é o problema, né? Quando você não faz o comum, né, você causa estranheza. E aí o estranho incomoda, né? Deus abençoe você também, Sueli. Roberto, não. Quando a gente desencarnar com alguma deficiência e chegarmos na vida espiritual, tende aí depois de um tempo, tá, você recuperar toda a condição do seu corpo. Como você aprendi a reconhecer um observado trabalho em um abrigo de pessoas de rua. É muito difícil. A gente tem que observar e tentar ajudar, né? O que você diz de filhos adotados? É tudo de bom, né? É algo assim incrível. E o incrível são as pessoas que colocam a sua vida nesse sentido, né? Eu até fui questionado recentemente, né, por um
casal de mulheres, né, que estava procurando uma criança para adotar e qual era a opinião da espiritualidade sobre isso. Eu devolvi a pergunta com uma pergunta: vocês estão dispostos a amar? Ah, não, sim, a gente vai amar muito, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Filho é isso, filho é amor, né? Trazer ao mundo, colocar no mundo, se a gente parar para pensar, é algo mecânico, né? Mas o amor que a gente vai dar, a educação, o carinho, o respeito, a admiração, as possibilidades que nós iremos entregar para aquele espírito que está aqui, é algo muito maior do que isso, né? E eu conheço pessoas que são adotadas, né? Pessoas já adultas, enfim, que tiveram vidas incríveis, amam seus pais adotivos, se dão muito bem. Então, vamos pensar assim, né? Vamos pensar que ser pai e ser mãe é amor, né? É amar e não fazer, né? Eu respondi sim, Moto, sobre a combustão espontânea, tá? Imagina, Rúbia, estamos aí para isso. Com certeza, Vanderlei, pedir oração para quem está desencarnado é algo muito bom. O Roberto coloca uma pergunta aqui interessante. Claro, se morrermos com uma determinada idade no mundo espiritual, continuaremos com a mesma idade? De início, sim, Roberto. Nós chegaremos à vida espiritual com a aparência que tínhamos antes de desencarnar, né? Com a melhora nossa ali, com a readaptação à vida espiritual, nós iremos buscar na nossa memória um tempo da vida em que a gente era mais jovem, né? Era mais vistoso aos nossos olhos, a nossa própria ideia, né? Então, eu vou voltar automaticamente a essa forma que mais me agradava, tá? Isso é conhecido como plasticidade do espírito, tá? É isso aí, Lely Brandão, muito legal, né? Sim, isso é um belo trabalho, tá? E ame bastante, né? Dê todas as oportunidades a ela, como se você tivesse gerado, não tem que ter diferença, né? Falando a termos espirituais, você pode ter planejado isso, ter construído isso na espiritualidade para recebê-la, né? Em sua vida, para estar junto com ela, construir uma vida junto. Isso é sensacional, tá? Meus parabéns aí pela atitude, pela vontade, tá bom? O Moto, você colocou aqui sobre a combustão espontânea, né? Eu não acredito que a espiritualidade promova algo assim, tá? Eu já vi algumas coisas assim, não estudei esse assunto profundamente, tá? Obrigado mesmo pelo comentário aqui, viu? Muito bom saber disso. Obrigado, Vanderleia. Legal, 22 anos já, olha só, tá vendo? O Rose, provavelmente sim, viu? Ele saberá que houve essa amputação da perna, né? Mas ele recupera isso rapidamente, tá? Eu já contei esse relato, mas conto de novo aqui do enfermeiro médium que trabalhava no hospital, que cuidou de uma pessoa que estava ali nos seus últimos momentos, e essa pessoa era um cadeirante. E acho que 2 dias depois, eu não lembro do relato dele, ele disse que teve a visão, né, no quarto do hospital, desse espírito, ele já em espírito, né, andando normalmente, sem a necessidade da cadeira de roda. Kleber, no mundo espiritual temos a capacidade de se transportar para qualquer lugar na Terra quando você já está evoluído, tá? Inicialmente, na maioria dos casos, não. Não por isso. É isso aí, pessoal. Então, vamos encerrar por aqui. Sábado ou domingo estaremos de volta. Lembrando aí, se você quiser fazer parte de um grupo comigo no WhatsApp, manda mensagem lá no meu perfil para mim e eu te adiciono nesse grupo para você receber os dias das lives e os conteúdos que eu gosto de falar, que eu me proponho a falar aqui, tá bom? Então é isso, gente. Meu muitíssimo obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho de vocês. Nos vemos então no sábado ou no domingo, tudo vai depender da minha vida. E a gente conversa mais até lá. Obrigado, Alia, obrigado, Ema, todos vocês que estão sempre por aqui. É muito bom tê-los aqui, muito bom saber que vocês sempre estão aqui apoiando aí o trabalho que a gente faz aqui. Obrigado, gente. Um abraço no coração de vocês, né, na vida de vocês. E não esqueçam, aqueles que não me seguem ainda, de me seguir para me ajudar aí no meu trabalho aqui na plataforma, tá bom? Obrigado, um beijo no coração de vocês. Então, para encerrar,
pense sobre o que eu falei. Eu sou Kleber Oliveira, foi muito bom ter você por aqui. Até mais, gente. Obrigado, um abraço. Deus abençoe.